Essa rodada que está rolando aí, você pode defini-la como você quiser, chamá-la de como você quiser. 24ª rodada ou quarta rodada do segundo turno. O que mais importa é que o Flamengo segue na liderança, né? Então, nesta 23ª, 24ª ou quarta rodada do campeonato, houveram jogos aí muito importantes. E um jogo muito importante dessa rodada, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. O Palmeiras no turno goleou o Santos. Aí botaram o São Paulo aí lá em cima. Pá! São Paulo, a revolução do campeonato, a revolução do futebol mundial, né? Palmeiras goleou o Santos. Eram 8 rodadas, Palmeiras venceu. Eram 9 rodadas, Palmeiras venceu 8 e empatou uma. Palmeiras campeão já. Aí eis que a coisa foi avançando. O que era 8 pontos de diferença foi-se. E hoje o Flamengo é o líder. É o líder e estava com 5 pontos sobre o Palmeiras e a 8 pontos à frente do Santos. Aí nesse jogo na Vila, o Santos chegou lá e tapa na cara do Palmeiras. Palmeiras do Mano Menezes, que pegou aí, né, jogos iniciais aí, a tabela foi madrasta, né? Foi uma mãe, madrasta não, foi uma mãe com o Palmeiras, e o Palmeiras foi fazendo seu resultado. Aí pegou uns times mais encorpadinhos, já tomou a lombada já. Santos 2, Palmeiras 0. E o que aconteceu com essa parada aí? Palmeiras permaneceu com 47 pontos e o Santos, que tinha 44, colou no Palmeiras e pelos critérios reassumiu a segunda colocação no campeonato, na tabela. O Flamengo segue em primeiro, vai jogar hoje contra o Atlético Mineiro em Maracanã. O Flamengo tem 52 pontos. Precisa vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro. Aquele mesmo Atlético Mineiro que ganhou do Flamengo, com um homem a menos lá durante todo o segundo tempo, lá no turno, 2-1. Então, se o Flamengo quer colocar 8 pontos de diferença entre Palmeiras e Santos, pelo menos até a rodada do final de semana, a hora é agora do Flamengo confirmar isso, ganhando do Atlético Mineiro. É fundamental para o Flamengo. O Flamengo tem ainda, até o final do campeonato, lá nas rodadas finais já, os confrontos diretos com Santos e Palmeiras. E esses confrontos serão na casa dos adversários. Porque no primeiro turno, os confrontos foram aqui, Maracanã. E o Flamengo fez a parte dele. De certo, Santos e Palmeiras já pensam nesse jogo, nesse confronto direto aí, já fazendo o cálculo, fazendo conta de como estará, em que posição estarão quando chegar a hora desses 2 jogos aí. Mas falando do agora, então o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro para ir para 55 pontos, né, nesta data, quinta-feira, e Palmeiras e Santos continuarem com 47 cada um. 8 pontos que serão fundamentais para o jogo que o Flamengo fará no final de semana contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. O que vocês acham que o pessoal do Atlético Paranaense está pensando nesse jogo contra o Flamengo? O torcedor, o jogador, eticamente, ele tem a opinião dele lá, mas eticamente ele não vai falar a realidade, né? Como pode falar a realidade do torcedor. Direção do clube, comissão técnica, elenco, jogador, torcedor, todos estão contabilizando esses 3 pontos do jogo de domingo contra o Flamengo. Até porque o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense lá e com pelo menos 4 desfalques de cara. Se com o time titular o Flamengo tem as dificuldades que tem quando joga lá na Arena Baixada, com desfalque de Arrascaeta, Felipe Luiz, Gabriel e Rodrigo Caio, esses desfalques certos, o torcedor do Atlético Paranaense está mais 3 pontinhos na caixa, né? Então, eles já estão contando com essa vitória lá. Mas é aquele negócio, o time vai quebrado,
e de repente, porque uma hora isso vai mudar. O futebol é assim, é muito dinâmico, uma hora vai mudar isso aí. E desde a pessoa, o Flamengo vai lá com um time com 4 desfalques lá e faz um resultado positivo lá contra o Atlético Paranaense. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Até mesmo não acontecer absolutamente nada. Então, para o torcedor rubro-negro e para o Flamengo em si, é fundamental ganhar esse jogo do Atlético Mineiro. É fácil? O Atlético Mineiro vem em boa fase, má fase, não importa. É Flamengo e Atlético. É rivalidade. São duas camisas muito campeãs. Então, o momento do Flamengo é de ganhar esse jogo. Palmeiras e Santos, eles, assim como todos os outros clubes, pensam sempre num jogo contra o Flamengo. Palmeiras e Santos, principalmente porque estão na liderança, Flamengo na liderança, depois Santos, depois Palmeiras na sequência. Então, como eu já falei, eles já estão visualizando isso. Mas os outros clubes também pensam no jogo contra o Flamengo, por vários motivos. Santos e Palmeiras visando a ponta do campeonato, e os outros por faturamento, visibilidade. O Flamengo não, o Flamengo vai jogando, ele não tem, na minha opinião pelo menos, o Flamengo não fica pensando em jogo, a não ser esse jogo agora do dia 23 contra o Grêmio. O Grêmio esse que está voltando com seus jogadores aí, Jeromel já voltou, já fez gol, voltou bem, Michael fez gol também batendo pênalti, Luan está jogando. Então, esse jogo do dia 23, entre Grêmio e Flamengo, é um jogo que certamente o elenco rubro-negro pensa muito nesse jogo. O torcedor rubro-negro pensa muito nesse jogo, a imprensa espera muito desse jogo. Mas nos outros jogos o Flamengo também está sendo obrigado a pensar mais do que o normal por conta da posição que ocupa, tanto no torneio internacional, no torneio sul-americano internacional, quanto no Campeonato Brasileiro. Então não dá para desviar o foco em nenhum momento, assim como também não dá para poupar jogador. O Flamengo gostaria de ter mais jogador à disposição. Diego, por exemplo, se tivesse à disposição nesse momento, seria ótimo. Com a ausência de Arrascaeta, tendo ainda o garoto Renier, mais o Diego, ficaria mais qualificado o banco de reserva do Flamengo. E esse jogador, de certo, seria o titular na ausência do Arrascaeta, fazendo um jogo bem diferente do jogo que faz o Arrascaeta, quando o time está com o Arrascaeta. Então, o Grêmio bateu seu adversário agora, vem jogando bem, bateu seu adversário no jogo de ontem, entendeu? Santos e Palmeiras já falei, Internacional perdeu lá, Internacional perdeu para o CSA, já estão lá, o treinador do Internacional já está sendo questionado lá, já está pressionado. O Internacional joga agora, no final de semana, contra o Botafogo, em casa. Botafogo que vinha de 3 ou 4 derrotas aí seguidas e conseguiu ganhar do Goiás, que vinha bem e tomou essa pancadinha agora do Botafogo. Então, o Internacional, eu acho que o treinador vai ficar complicada a situação dele com mais uma derrota agora, jogando em casa contra o Botafogo. O Botafogo vai com 4 desfalques certos para lá. Inclusive um deles é o Diego Souza. Então, a tendência, com todo respeito ao Botafogo, é que o Botafogo encontre bastante dificuldade lá no Beira-Rio, lá na arena, lá no Internacional. Entendeu? O Palmeiras pega... Palmeiras é que pega o Botafogo. Palmeiras é que pega o Botafogo. Tudo isso que eu falei não é o Internacional que pega o Botafogo, é o Palmeiras que pega o Botafogo. O Internacional vai pegar o Santos lá. Entendeu? É mais complicado ainda para o Internacional. Vai pegar o Santos, que vem na segunda colocação, bateu o vice-líder, que é o Palmeiras. Entendeu? Então o Internacional vai jogar em casa contra o Santos. Entendeu? Pode dar Santos? Pode. Vamos supor que o Santos arruma um empatezinho lá. O Santos vai para 48 pontos. E o Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras vença o Botafogo. O Palmeiras vai para 50 pontos. E o Flamengo, se vencer o Atlético Mineiro, quando chegar lá no final de semana, vai estar com 55 pontos a 8 pontos, mas com esses possíveis resultados aí do final de semana, o Flamengo vai ficar apenas 5 pontos. E se não fizer um bom resultado lá, que seja até um empate, que são uma vitória lá contra o Atlético Paranaense, se o Flamengo vencer o Atlético Paranaense lá, aí é um bom Flamengo. Mas se não, vai voltar a ficar 5 pontos. Caso o Palmeiras vença o jogo dele, certo?
e caso o Santos também consiga lá um pontinho, 3 pontinhos lá contra o Internacional. O próximo jogo do Flamengo depois desse jogo contra o Atlético Paranaense será contra o Fortaleza. Independente do resultado que ocorrer, né, antes desse jogo contra o Fortaleza, quando chegar contra o Fortaleza, que vai ser um jogo lá na casa do Fortaleza, o Flamengo também tem que ganhar. Daqui para 5 rodadas, o Flamengo tem que no mínimo ganhar 3, 4 aí. O Flamengo vem jogando um campeonato onde tem 3 derrotas apenas. Isso é uma campanha de um time campeão. Esses jogos todos aí, 19 no primeiro turno, mais 4 no segundo turno, 23 jogos com 3 derrotas. Claro, tem muitos empates aí que poderiam ter sido vitória, né? Assim também como poderia ter sido derrota, como por exemplo o jogo do primeiro turno contra o Fluminense. Entendeu? Então a campanha do Flamengo é muito boa, entendeu? E tem que fazer sempre assim, um lote de 5, a cada 5 jogos, quantos jogos nós podemos fazer um bom resultado, contra quem podemos fazer esse resultado. E é desse jeito que tem que ser estudado. Mas é aquilo que eu digo, eu sou chato. O fundamental é bater aqueles 6 que todo mundo já sabe qual é. E isso vai fazer a diferença no campeonato, tanto para cima quanto para baixo. Hoje tem o jogo do Flamengo, tem o jogo do Corinthians. Eu estava vendo a transmissão do jogo Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro que não consegue sair da zona do rebaixamento lá. Está complicada a situação do Cruzeiro. Complicado. O Fluminense jogou bem lá, conseguiu sustentar lá um empatezinho. Está somando ponto, vai respirando. Então, eu estava vendo o jogo e o apresentador, o narrador, estava sempre falando do jogo, um grande jogo amanhã, quinta-feira, um grande jogo. Pá, isso e aquilo. Deu Corinthians e Atlético Paranaense. E esqueceram dos outros jogos, inclusive o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que também é tão importante quanto ou mais que. Mas ele em nenhum momento citava isso. Estranho, né? Estranho. Grande jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Pô, então qual é o tamanho que tem um jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro com o Flamengo na liderança do campeonato? Não sei, né? Cada um mede do jeito que lhe for mais conveniente, lhe for mais agradável. Então, é aguardar aí logo mais à noite, mais esses 3 jogos aí. O Corinthians é o 4º colocado, se não me engano, né? Vai jogar contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não tem mais compromisso com o outro torneio. Ele não precisa poupar jogador. Vamos ver se faz a mesma performance que ele costuma ter jogando na Arena da Baixada. Quase sempre não é desse jeito. Mas vamos ver agora com a cabeça tranquila, já está na Libertadores no ano que vem. Eles têm os planejamentos deles lá para frente, né? Se tratando do futebol. Vamos ver o que eles podem fazer nesse jogo contra o Corinthians. É um jogo também interessante, mas não é o mais importante. Entendeu? E em grau de importância é o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Certo? Sem clubismo. É a minha visão das coisas. Então vamos aguardar, tá certo? Torcedor rubro-negro. Logo mais, se eu não me engano, 20 horas em Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, onde a vitória é fundamental para as pretensões do clube rubro-negro. Um abraço, bom dia.